Podcast Galera 90, o podcast pra você que é dos anos 90. Fala galera, aqui quem tá falando é o Marcos Vinícius, conhecido como Vini, e hoje a gente vai bater um papo sobre crise e propósito. Pessoal, a gente sabe, não é novidade para ninguém, que o mundo vive em crise, em guerras, em pandemias, né? O Covid que está aí, ele é do momento, mas já tivemos outras situações parecidas, não nessa grande escala, e hoje o bate-papo é justamente por isso, para a gente entender um pouco dentro da minha visão, e eu vou passar para vocês o que eu penso sobre crise e como a gente consegue liderar em momentos de crise, tá? Bom, tem uma notícia triste para vocês. No mundo, desde o começo da humanidade, ou a gente governa ou a gente é escravizado. Como assim? Parece pesado? Sim, parece pesado, mas não há outra opção. Ou você governa, ou você é governador, ou você é escravizado. Da mesma forma que no conceito da informação, ou você é vendedor, ou você é consumidor, tá? Então, a gente sabe que hoje muitas vezes o mundo dita as regras, e aí a gente ou se encaixa como um governante da nossa vida, enfim, ou a gente é escravizado por tudo que ele é oferecido para nós, tá? E aí? Então, mediante a isso, você é o quê? Governador, escravizado? Pensa um pouquinho, a gente vai debater um pouco mais para frente e você vai se encaixar numa delas. Como eu disse, o mundo em crise, né? O mundo, né, sempre passa por diversas crises, e a do momento hoje aí a gente está passando por uma situação muito complicada sobre o Covid. A gente vê números, vê mortes, vê muitas situações, pessoas próximas. Muitas vezes muitas pessoas acreditam na teoria de conspiração, de que isso é mentira, outros falam que é verdade, mas enfim, o fato é, hoje há uma doença aterrorizando o mundo, né? A gente não pode deixar isso passar, é conspiração ou não, o mundo está mudado, o mundo mudou e, na minha visão, futuramente não vai voltar ao que era antes. A gente está se adaptando a uma nova situação, um novo modelo de vida, né, de viver, e vai trazer benefícios, também vai trazer benefícios, mas a gente vê os ônus aí, porque é muito mais fácil a gente olhar para aquilo que está, né, acontecendo. Mas eu acredito também que sim, todas as mudanças são necessárias, acontecem mesmo, mas eu queria que acontecesse o Covid? Não queria, mas todas as mudanças fazem parte de ciclos da humanidade, e chegou essa vez, né, do Covid, está trazendo mudanças, está trazendo transformações na vida das pessoas, e, como eu disse no conceito de governar ou escravizar, agora a gente tem que definir de que lado a gente quer estar. Se você já está no lado de governante, governador, bacana, continua. Agora, se você está do lado de escravizado, e eu vou explicar o porquê de escravizado, está na hora de mudar. Por seu bem, por bem das pessoas que você ama, porque realmente, quando você é escravizado, você traz pessoas com você, né? E a gente tem que mudar a nossa visão e tem que buscar, né, essa nossa liberdade, porque ser escravizado só tem um destino, a morte. Todos vão morrer, mas é a morte de sonhos, morte de pensamentos, de ideais, seu futuro, futuro da sua família, até da sua geração. Porque a gente tem, e falando já sobre o propósito de criar gerações, né? Pessoas que dependem de nós posteriormente. E um dos propósitos na Terra é esse, né? Então, assim, na minha visão, haverão mais doenças mais fortes, mais situações mais fortes. Mas eu vou falar assim para mim, baseado em quê? Baseado na ganância do ser humano. Outro dia eu estava conversando com o pessoal do meu trabalho, e aí eu
batendo papo, me veio uma alusão do conceito do Senhor da Guerra. O Senhor da Guerra é o seguinte: ele implanta o caos de um lado, implanta o caos do outro, para que haja guerra, e ele fornece as armas para os dois lados. E, ou seja, ele enriquece com isso. Ele enriquece com o caos e ele mesmo cria esse caos. E nesse conceito do Senhor das Armas, a gente vê que a doença hoje em dia, essas armas biológicas e tudo mais, ela é uma arma sim, ela pode destruir populações, pode aterrorizar, né, nações, e acredito que agora as guerras não declaradas aí surgirão dessa forma. Gera muito menos impacto, né, de destrutivo, né? Apesar de que são vidas que serão ceifadas, mas o impacto, as edificações, as construções permanecem para que outras populações, outras civilizações tomem conta daquele local, se apropriem e tenham menos custos para erguer uma nação em cima daquela nação que foi perdida. Então, baseado nisso, no conceito do Senhor das Armas, eu acredito que haverão mais doenças piores que essa, haverão crises maiores que essa, e a gente tem que estar preparado. Então, por isso esse bate-papo hoje. Tá, mas e o que tem a ver crise e propósito? Como eu disse para vocês, ou você governa ou você é escravizado. Mas como que eu governo? Quem são os governantes? São as pessoas que têm propósito. Não há outra possibilidade. Você só vai governar algo, você só vai ser livre quando você tiver o seu propósito, tá? Então, assim, sem propósito não há liderança, não há governo, não adianta. As grandes pessoas que você pode conhecer, que você conhece, pessoas que são eternizadas em livros, que você sabe, grandes pessoas no mundo, são pessoas que tiveram propósito. Independente, é claro, se for propósitos bons ou ruins, mas pessoas que tiveram propósito. Então eu posso arriscar dizer que pessoas que têm propósito, elas não ficam perdidas. Se hoje, para pensar, você se sente perdido, você se sente refém de uma situação, às vezes até de um emprego, às vezes até de uma situação conjugal ou qualquer coisa que você tenha, você hoje está escravo, você não tem propósito. Porque se eu tenho um propósito junto, falando do conjugal com a minha esposa, a gente governa o nosso relacionamento e não são circunstâncias de fora que irão abalar. Porque quem governa, quem na nossa casa manda a gente. Tá? É mais uma visão que a gente pode ter sobre governar algo. Então, como eu tenho propósito? Como eu tenho propósito, Marcos? Primeira coisa, você precisa se conhecer. Se você não se conhecer, esquece. Como que eu me conheço? Sabendo quem você é. Mas quem você é no estado eterno. Estado eterno? Isso mesmo. Quando você se conhece, você sabe quem você é eternamente. E eu sou, né? É diferente de eu estou. Quando você está, vou dar um exemplo. Hoje eu estou como subgerente na empresa que eu trabalho. Eu estou. Amanhã pode ser que eu não esteja. Mas quando você ativa, um exemplo, a paternidade, você é pai. Você vai ser sempre... Quem é aquele cara? Ah, aquele cara é meu pai. Ele é pai. Então, é um exemplo de estado eterno. Você vai ser sempre o pai daquela criança, mesmo que ela cresça, que envelheça. Ah, foi o meu avô. Então, foi o pai, né, do pai da outra criança. Então, assim, ficou confuso, né? Mas é isso. Então, assim, são estados eternos. Então, quando você sabe quem você é, na sua essência, você entende que você tem um propósito. Primeira coisa, busca se conhecer. Quem se conhece não se abala com julgamentos, com situações. Você sabe quem você é. E outra, a melhor coisa de se conhecer é você saber que, independente se você está naquele emprego, se você está em outro lugar, você vai alcançar os seus objetivos, porque você se conhece. Porque justamente você vai colocar objetivos, claro que a intenção até é sempre aumentar os seus objetivos, dentro do que você entende que você busca.
E quando você se conhece, você não coloca objetivos pequenos, porque você sabe que você tem um potencial exponencial, né, de crescimento. Nenhum ser humano, aprenda uma coisa, nenhum ser humano é limitado. Eu não sou coach, eu não estou falando isso porque realmente é. Você tem que ser a primeira pessoa a exponenciar o seu potencial, a querer buscar. A gente sabe que a gente tem fisiologicamente capacidades extremas. Eu não vou entrar em conceitos aqui porque realmente eu não tenho números aqui, mas a gente tem capacidade de aguentar dor, de aumentar nossa força devido à adrenalina, enfim. A gente tem essa capacidade. A gente que se limita. Aprenda uma coisa, a mente manda no corpo. Quando sua mente manda no seu corpo, praticamente não há obstáculos. Não há obstáculos. E se tem, você é resiliente, você retorna de novo, aprende com o erro e busca, tá? Então, se conheça, tá? E quem tem propósito, qual a evidência clara de que tem propósito? A própria pessoa é diferente, é transformada. Você se muda primeiro. Para de querer mudar as pessoas ao seu redor. Não adianta. Você se muda, né, a sua forma. Você acaba transparecendo, reluzindo isso de uma forma assim, colocando, tá? E as pessoas veem você diferente e aí elas mudam. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que me conhecer, saber quem eu sou, minhas limitações, ampliar minhas limitações. Limitações a gente tem, tá? Só que a gente pode ir aumentando o nosso potencial. E aí, se hoje eu corria 3 km, amanhã eu corro 5. Se amanhã eu corro 5, depois de amanhã eu vou correr 10. Então, a gente tem limitações, mas o legal de saber da sua limitação, não adianta, eu sou limitado, eu sou vítima. Não. O bom de você saber da sua limitação é que você vai lutar para aumentar. Hoje eu corro 3, amanhã eu corro 5, depois eu corro 10 e assim por diante. Agora, quando você sabe sua limitação, entende e aceita, esquece. Você já não tem propósito. Tá? Então, primeiro se conheça, tá? Propósito, que fique bem claro, não tem nada a ver com missão nem chamado. Tá? Propósito é você querendo servir outras pessoas. E eu vou explicar melhor isso. Quando você muda, primeiro, você se mudou, você muda a sua forma, as pessoas se atraem a você. Então, qual é a segunda característica de que tem propósito? É atrair pessoas. Esquece, não busca ninguém, não precisa. As pessoas vão vir até você quando você tem um propósito. Você deve ter na roda de amigos ou conhecido, ou pessoas influentes que você conheça, que você se sente atraído de ver o conteúdo, vai nessa era da informação, ou até de estar próximo na roda de amigos conversando com aquela pessoa. Por que essa pessoa é atraente? Ela tem propósito. Sem propósito, não dá para você buscar atração de pessoas. Tá? Então, primeira coisa, você muda você mesmo. Segunda, você atrai pessoas para você. E tem uma notícia também que muitas pessoas entendem e é uma visão conturbada. O propósito nunca é para você. Nunca. Se você pensar que o propósito, eu vou ter isso, eu tenho um propósito disso, não. O propósito é externo. Você busca para fora, para outras pessoas. O propósito, de uma certa forma, é você servir outras pessoas. É quando você entende que nada é para você. E se você entrar no conceito religioso, que eu não queria entrar, mas é uma visão também, é quando você faz algo de grandeza maior, para Deus no caso, e não é para você. Quando você entende que você é uma pessoa que só reflete aquilo que você entende de uma grandeza maior, no meu caso eu acredito em Deus. Quando eu entendo que eu estou cumprindo uma grandeza maior e que não será para mim, eu tenho um propósito. Muitas vezes a gente para pensar então que propósito não é para mim, é para os outros, é para Deus. Deus te usando para fazer algo para outros. Isso é propósito. Tá, mas o que eu ganho então tendo propósito? Você falou que eu sirvo
Então eu sou um governante quando eu tenho um propósito. O que eu ganho com isso? Você se beneficia de ser um canal. E aí, entrando nessas questões, inúmeras benefícios de você ser um canal. Logicamente também que você não vai fazer isso por benefício, mas é natural. Se você é um braço de um rio, um exemplo aqui de ouro, tá passando ouro por você, tá? Então é só uma alusão que realmente você se beneficia. E se você pensar de uma forma um pouco mais, né, você tem uma vida melhor, você tem situações melhores, mas isso não é o foco, até porque isso foge do propósito, tá? Mas isso é consequência e deve ser falado sim. Às vezes as pessoas não querem falar, ou pessoas ou focam em riquezas, ou focam em situações, ou fala que ter propósito também é viver na mesmice ou numa vida simples. Não, não é isso. Você vai colher os benefícios disso, é claro, tá? Então, como que eu consigo isso? Quando eu me conheço, quando eu me mudo, quando eu atraio pessoas e quando eu entendo que não é para mim. Simples assim. Envolve outras pessoas, tá? E voltando no conceito de crise, né, a gente está passando pela era da informação e trazendo dados para você. Assim, 98% das pessoas são escravizadas com informações. As informações determinam rumos das vidas de muitas pessoas. E só 2%, geralmente, ou é o criador de conteúdos, que eu digo de informações, pessoas que ditam realmente a regra do mundo, e pessoas que estão fora disso, que conseguem entender que aquela situação, todas as informações passadas são formas de escravizar. Até as doenças inseridas, se você entende que é uma conspiração, tá? Então existe isso. As informações escravizam ou libertam, também na proporção de 98% escravizados e apenas 2%. É um número muito baixo, realmente é muito baixo. E aí a pergunta: onde você está inserido? Escravizado ou liberto? Então essa é uma questão também legal para ser pensado. Esse bate-papo eu fiz assim de uma forma pra gente. Eu quis dividir isso porque realmente ficou na minha cabeça por uns dias e eu entendo que o meu propósito, se eu falo isso para minha equipe, se você passa e vê uma situação, é porque é você que tem que resolver ela. Não adianta nada, eu vi lá um problema acontecendo onde eu trabalho, lá um problema estrutural. Se fui eu que identifiquei, é a minha missão ter que resolver. Se eu passar adiante, eu sou omisso. E se eu sou omisso, eu não tenho propósito. Então eu me incomodo com certas situações e aí eu anoto, eu escrevo, e hoje eu estou resolvendo compartilhar, tá? Não quero ser melhor que ninguém, não sou coach, não tenho aptidão para isso, nunca fiz nenhum curso disso, mas eu acho bacana deixar registrado e não só guardar para mim, porque eu entendo que se vem para mim, eu preciso passar por outras pessoas, tá? E fazendo uma menção rápida aqui, e eu vi muitas pessoas falando assim na internet, claro, sobre as tendências de marketing para empresas, enfim, as tendências para as empresas no futuro. Falando em crise, se o mundo está em crise, a gente vai voltar para algumas necessidades básicas humanas e a gente vai entender que a gente deve seguir empresas ou pessoas que cumpram propósitos. É simples. O mundo está perdido e confuso. Aqueles que sabem para onde ir são aqueles que serão seguidos. Isso é fato. Isso é fato. Então, as empresas já estão entendendo essa forma de pensar, até muito mais do que eu que estou compartilhando isso. E a gente sabe que para 2021 o chamado marketing holístico, que é o marketing integrado, holístico, vem do grego, né, holos, que é um todo, a integração de um todo. Então, hoje, para o futuro, é o que vai contar essa forma de marketing para as empresas, ou seja, empresas que entendem
num todo a sua posição e o seu propósito. Não vamos discutir que talvez algumas dessas situações podem ser, até brinco aqui, fake news, pode ser também, mas é um posicionamento de qual a humanidade irá seguir, pessoas que têm propósito. Então, por isso, esse bate-papo, para você entender que se você tiver um propósito, você será seguido por muitas pessoas, para benefício próprio não, mas o ser humano ele clama por liderança. O ser humano, pode parecer estranho, não anda sozinho, ele anda atrás de um líder, independente. Mas ele fala assim, mas eu já sou líder. Tudo bem, mas você anda seguindo outro líder, outros líderes, pessoas que você admira, que você observa. Isso é um gatilho mental do ser humano. Então as empresas posicionadas nisso, né, vão buscar marketing holístico e assim, algumas das características do marketing holístico, né, que é um propósito também, tem o marketing integrado, tá, que é o marketing onde concentra simultaneamente aqueles 4 P's do marketing. Então, tudo acontecendo em equilíbrio, tudo acontecendo da melhor forma, né, dentro dos 4 P's do marketing. Depois você pesquisa lá, tá? E eu também só vou passar brevemente. Não sou nenhum... eu leio, compartilho, entendo algo e estou compartilhando com vocês, tá? Marketing de relacionamento, ou seja, a forma que uma empresa fala com outra empresa, tá? Como ela se relaciona com o mercado. Aí entra naquela questão de persona, identificar. Toda empresa tem uma identidade, assim como uma pessoa, assim como eu disse no conceito. E ela vai buscar também, depois da sua identidade, atingir o seu público-alvo, o seu persona, que é a palavra muito falada nesses últimos tempos aí, tá? E também o marketing de performance, tá? A empresa ela consegue entender, né, como ela está cumprindo o papel dela, ela se analisa, ela entra aqueles conceitos de MVP, ROI, enfim, situações onde a empresa se posiciona, tá? Entende as métricas dela, onde ela está indo e ela performa cada vez melhor, os pixels da vida e tudo mais. E o interno, né? Marketing interno nada mais é que se você quer conquistar lá fora, conquista primeiro dentro. Então você mede pela satisfação dos colaboradores. Então hoje você vê muitas empresas aí buscando a satisfação não só do cliente, mas do colaborador dentro da companhia. Redução de turnover, enfim, valores e cultura. Hoje você vai para o ano de 2020, nos anos passados já vinham, mas para daqui para frente, cultura e valor vai ser um auge, né? Vai ser as palavras uma das mais faladas para frente aí, porque volto a dizer, na crise a gente volta às nossas necessidades básicas. O ser humano se perde. É na crise que a gente vê a potência de uma pessoa, de um grupo, de um povo, de uma nação. Então as pessoas geralmente se perdem, tá? Isso é natural. E aí vão começar a buscar pessoas ou empresas com propósitos. Então eu deixo aqui essa informação. Eu acho que a gente tem que buscar ter propósito, não só por liderar, mas por entender o que a gente tem que fazer, né? Nossos objetivos aqui na Terra de uma forma de grandeza. Eu sempre falo isso, né, para todas as pessoas. Eu odeio ser medíocre. E talvez a gente batendo esse papo aqui, o propósito também não é conhecido 100%. Você não sabe o seu propósito. Ou às vezes você tem um propósito, finaliza ele, entrega ele, e aí uma grandeza maior, eu acredito em Deus, volto a falar para vocês, você recebe outro propósito. Então assim, hoje como é um assunto que eu abordo tanto, mediocridade, eu acredito que a gente tem uma grandeza muito, né, dentro de nós, uma grandeza muito grande, tem uma grandeza dentro de nós e a gente não pode desperdiçar isso, a gente não pode limitar a nossa grandeza potencial. Mas e se a pessoa nasceu na favela? Quantos casos a gente entende de pessoas que nasceram na favela, hoje são exemplos aí para muitas pessoas pobres, pessoas da roça. O que fez? O que difere ela de você?
propósito. Propósito. Ela entendeu o propósito dela. O método, a forma, o método do grego quer dizer organize essa porra. Mentira, brincadeira. O método é a forma que você vai aplicar. É a prática, né? É a forma que você tem como teoria. E aí que você vai aplicar e depois você põe em prática. O método é você tem a teoria já determinado de quando você vai fazer cada coisa. E aí fica muito mais fácil a prática. Então, assim, independente do método, da forma, as pessoas têm propósito. As pessoas devem buscar propósito. Isso engrandece você e aí sim entra a questão do chamado. Você entende o porquê do porquê você é chamado, porquê, qual o impacto que você vai causar na Terra. Mas sem propósito, esquece, você não vai conseguir. Então, para a gente finalizar esse bate-papo, se conheça, busque se conhecer, busque saber quem você é, tá? Muda primeiro você mesmo. Quer medir a performance do seu propósito? Verifica quantas pessoas você atrai, mas não vá atrás. Muda você, espera o resultado. Se não for, você entender que realmente não está sendo satisfatório, você precisa mudar mais. Tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. As pessoas vão atrás de você. Não se preocupe, não se preocupe, tá? E você tem que entender na máxima que nada é para você. Você pode ser beneficiado, você até será muito beneficiado com isso, mas nada é para você. E a dica final é: se você se distancia do seu propósito, você perde a atração, tá? Muitas pessoas tinham propósito, buscaram propósito, famosos, enfim, ou pessoas que impactaram e pararam de impactar, pararam de olhar para o propósito. E a máxima que eu disse é entender que não é para você. Não se limita, você tem um potencial enorme, busca conhecer, busca aprender cada vez mais, com estudo, com leitura, mas busca você por você mesmo. Você vai ver o bem que você vai fazer para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a tendência para finalizar de vez, a tendência para os próximos anos aí, na minha visão, no meio dessas crises, dessas doenças, de guerras que poderão vir, é o propósito. A tendência do momento é o propósito. Então, busque ter propósito. Não se limite. A gente tem potenciais que a gente desconhece. A gente tem capacidades que a gente nem sabe que tem. Mas dia a dia, vá se desafiando, vá buscando, vá crescendo. Não aceite nada que falem para você que te limita ou que te deixa escravo de algo, tá? A minha missão é poder falar isso para vocês hoje, compartilhar, porque esse é um assunto que realmente não saiu da minha cabeça. Então espero que vocês tenham gostado aí, tá? São blocos de anotações por áudio através do podcast, tá bom, pessoal? Obrigado por hoje, tá? E espero poder compartilhar mais coisas e ajudar mais pessoas da forma que eu posso, da forma que eu tenho. E também me comprometo, claro, falando de não se limitar, a buscar melhores formas de poder compartilhar isso com vocês. Beleza, pessoal? Obrigado. Aqui é o Marcos Vinícius, conhecido como Vini, e esse é o nosso bate-papo de hoje. Valeu!